Olá, amigos! É com grande alegria que nos encontramos através da internet para refletirmos sobre temas à luz da doutrina espírita. E que Deus, em sua infinita bondade, seu infinito amor, possa nos iluminar hoje e sempre, nos amparando, nos dando força, nos dando disciplina, que as vicissitudes da vida nos deixem mais fortes e que sejamos capazes sempre de superar aquilo que nos desafia. E o tema que nos foi proposto para o dia de hoje, nós encontramos no livro Construindo Dias Felizes, da escritora Cláudia Scholl, que é do Clube do Livro da Federação Espírita. Mas nós hoje nos deteremos no capítulo 8 desse mesmo livro, chamado Emoções e Sentimentos. Mas o que são emoções e sentimentos? Os sentimentos, ao contrário das emoções, que são automáticas, né? Os sentimentos são mais sofisticados, eles exigem um completo processamento. Imaginemos o recebimento, por exemplo, de um cartão de aniversário, de um amigo que foi esquecido no ano passado. Nós esquecemos do aniversário desse amigo no ano anterior. Quando nós recebemos esse cartão de aniversário, nós sentimos um misto de alegria, de reconhecimento, de culpa, de medo, raiva, culpa porque eu não mandei o cartão, raiva porque eu estava ocupado demais e acabei esquecendo do aniversário de uma pessoa importante, medo porque imaginei que haveria uma vingança, mas o amigo não o fez. São vários, esses são sentimentos, porque nós precisamos aprender a lidar com eles, porque eles afetam todas as nossas relações. E há uma bem-aventurança que antecede a dos pacificadores, ou bem-aventurados os pacíficos e mansos. Existem dois elementos que podem transformar num vulcão ou num mar silencioso, calmo, que é delicioso sentir a brisa. As emoções, os sentimentos e os pensamentos, se as emoções são muito profundamente agitadas ou desajustadas, nós começamos a experimentar sem conseguir definir muitas vezes angústia, medo, raiva, repulsa. Então pensemos em uma célula. Até uma célula tem emoções. Se nós colocarmos perto dela uma substância ou uma vitamina que seja favorável a ela, ela se engloba, ela se aproxima dessa substância. Se for algo ofensivo, ao contrário, ela se afasta. Nós temos no nosso cérebro o sistema límbico, né? Ou hoje estão chamando o sistema das emoções. Ele não liga para o que a gente faz ou para o que a gente quer. Ele é autônomo. E nós não nos damos conta. Diante de determinada situação, ele derrama adrenalina na nossa corrente sanguínea, acelera o nosso coração e isso causa uma cachoeira bioquímica em milésimos de segundo. E a gente só vai se dar conta do que realmente aconteceu uns 3 dias depois. Porque ele age muito rápido. Porque só tem 2 dimensões: sobreviver e reproduzir. É isso que esse sistema faz, o sistema das emoções. Então, as emoções são um processo são um processo visceral. Os neurocientistas chegam a dizer que 70% das nossas decisões são puramente emocionais. As outras 30% têm um forte conteúdo emocional. Nós decidimos por emoção.
E nós estamos vivendo uma sociedade em que em que as nossas emoções estão à flor da pele, elas afloram. É como se nós estivéssemos como uma vara cutucando a onça. E nós não estamos percebendo, nós vamos nos dando conta, vamos percebendo o que acontece depois. Vamos percebendo a insônia, vamos percebendo a angústia, a tristeza, a depressão, a perda de sentido da vida. Um vulcão emocional. E como se não bastasse, nós temos uma mente que produz centenas de ideias por segundo, muita coisa por segundo. Uma sociedade que implementou a multitarefa. E o que é isso? Tem gente ouvindo agora em casa, escutando essa fala e ao mesmo tempo com o celular nas mídias sociais, respondendo mensagem, pensando o que vai comer, se vai comer em casa, se vai comer na rua, fazendo alguma atividade manual. Mas nós não temos psiquismo para aguentar um cérebro multitarefa por 24 horas. Desse jeito nós produzimos uma mente agitada. Então, nós queremos dormir 10h30 da manhã, 22h30 da noite, mas o nosso cérebro está em alta rotação, está lá em sexta marcha. E nós queremos puxar ele para o ponto morto de volta. É impossível. E a importância do sono do corpo físico é imensa. É o momento em que o nosso corpo desinflama. É quando repõe certas substâncias para que a gente possa descansar. É o momento em que o sistema endócrino repousa e se equilibra. Inclusive o escuro é importante. Nós precisamos da escuridão para justamente desativar o sistema endócrino. E sem isso, o nosso corpo começa a entrar em estresse. Num corpo em estresse, nós estamos vendo todos os dias pessoas tendo infartos, muito jovens. AVC. E isso nos leva a uma reflexão muito séria. A gente precisa refletir. E essa reflexão nós encontramos no Sermão do Monte. Porque Jesus tem várias falas no sentido de preservar a nossa segurança emocional, mental, psíquica e espiritual. Trazer de volta a nossa paz interior. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os mentores assim nos dizem: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Visto que esse é um sentimento por excelência, os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Esse fragmento resume uma trajetória de milênios. Nós estamos transitando do instinto até o sentimento, e no sentimento desenvolvemos o amor. À medida que nós vamos evoluindo, desenvolvendo a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, aprendemos a usar o livre-arbítrio, os sentimentos baseados no amor. Pedimos auxílio à benfeitora Joana de Ângeles, que estuda esse mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que nos diz essa referência é como a ti mesmo. E isso significa que não há como realizar uma escalada se eu não começar pelo auto-amor.
se eu não desenvolver o amor próprio, para não aprendermos, a gente precisa ter vivência. Não basta só saber, é preciso ter conhecimento, educação e exercício, para darmos um bom direcionamento às nossas emoções, para que se transformem em vivência e hábito. As emoções se transformam em sentimento quando bem trabalhado o nosso pensamento, pelos nossos conhecimentos, pelo exercício continuado da elevação que se traduz em condutas e comportamentos. E que cada vez mais próximos dos exemplos deixados pelo modelo e guia da nossa humanidade, que é Jesus. Sigamos o Mestre Jesus para sabermos como agir em todas as circunstâncias da nossa vida. Assim nós vamos educando e alinhando aos poucos as nossas emoções, transformando elas em sentimentos elevados, que vão nos levar à transformação e à elevação, que tanto a gente almeja. Agora vamos à nossa prece de encerramento. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais exitosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigada.